Oi, turma, boa tarde. Vou olhar quem está entrando aqui. Vai entrando e vai compartilhando. Oi, turma, boa tarde. Ixi, meu som tá alto. É que eu tô vendo os comentários pelo celular. Boa tarde, Célia. Vou organizar aqui essas ferramentas. Vou colocar aqui de uma forma fácil. Bom, gente, vão entrando aí, vão compartilhando a live. Antes que a gente comece, vai compartilhando aí. Solange, boa tarde. Fabiane. Boa tarde, turma. Boa tarde, quem tá chegando agora. Eu já vou começar, porque a gente ainda tem coisa pra fazer. Olha só, eu vou começar. Ó, a cabecinha ainda tá com uma corzinha um pouquinho diferente, porque ainda vai essa parte da cabeça aqui. Aí nós colocamos depois, mas depois ela vai chegar na tonalidade. Se não chegar, também não tem problema essa parte daqui do fundo da cabeça, porque aqui vai vir cabelo, né? Então não vai aparecer. O importante é manter no mesmo tom a parte da frente do rosto. Eu vou apoiar aqui no palito que estava apoiado ontem. Pronto, eu vou consertar agora essa região dos olhos, que não tá nada bonitinho. Vou trabalhar agora nessa parte dos olhos. Ó, tô umedecendo. Quando o biscuit encolhe, ele modifica um pouco a forma, né? Devido ao encolhimento. Teve marcações que até sumiu, ó, depois que encolheu. Tinha uma marcação aqui no cantinho do rosto, que eu falei que eu ia tirar hoje, mas até sumiu, já depois que secou. Nem precisou tirar. Boa tarde, Aparecida, minha amiga, já tá chegando aqui. Não falta, né, Aparecida? Sempre tá presente. As meninas de lá da comunidade. Irma, também, minha aluna de lá da comunidade. Boa tarde. Vão entrando aí. Vai entrando e vai compartilhando. Ó, eu já vou começar ajeitando essa partezinha dos olhos, que não tá muito bonitinho, tá bom? Eu preciso deixar os dois olhos iguais, ó, tá dando pra ver que eles estão diferentes e estão ainda muito grandes, tá? Vou dar um detalhezinho pra diminuir mais um pouquinho esses olhos. Ô, amor, você vai cantar agora na live? Você vai cantar agora na hora da live? O marido esqueceu que eu tô ao vivo. Tá aqui dando o show dele. Tá cantando. Vamos lá. Olá, Andréa. Andréa. Olá, olá. Vai chegando, vou compartilhando. Troquei aqui o algodão do palito. Vamos lá, eu vou pegar mais um pedacinho de preto, eu vou preencher essas partes aqui, ó. Pode ver que encolheu e esse canal lacrimal aqui do cantinho do olho, ó, ele modificou um pouquinho.
eu vou usar uma ferramenta. Pode usar um agulhão também, mas eu vou usar essa daqui, ó. Essa de pontinha. E vou empurrar aqui o cantinho, no cantinho do olho. Empurrar bem suave, que é para esse olho não danificar. Chegou a Magda! Boa tarde, povo. Para quem tá chegando aí, buenas tardes. Buenas tardes. Deve ser assim que se fala, né? Eu não sei falar. Isa tá assistindo agora. Ó, vou aprofundando aqui. Esse lado aqui tá mais profundo que esse daqui. Então, vou ter que aprofundar mais um pouquinho aqui nessa região do nariz. Não tem problema se você errar na modelagem, que você conserta agora. Eu vou pegar esse tipo de estilete aqui, ó, arredondadozinho. Esse daqui já tá bem velho. Eu vou ver até se vai cortar. Porque eu quero arredondar essa partezinha aqui do cantinho do olho pra deixar igual a essa daqui, ó. Bem mais profunda. Então, ó, venho de forma suave. Não vai cortar, gente. Vou usar esse daqui mesmo, ó. Esse daqui tá mais afiado. Ó, vou vir de forma bem suave. Como se estivesse dando uma raspadinha aqui. Só pra aprofundar essa parte. Eu começo aqui. Vou virar o ladinho aqui, ó, pra me ter mais um apoio. E passo aqui por dentro. Também não tem problema se você errar, aprofundar demais. Você pode vir com um pouquinho mais de massinha e acrescentar. O biscuit possibilita você fazer isso, mesmo já depois da peça seca. Ó, aqui eu já vou dando o formato da pálpebra. Porque a gente faz, mas depois que seca, ela ainda modifica. Então, já vou dando uma ajeitadinha aqui pra deixar a pálpebra bem bonitinha. Sinceramente, eu gosto muito dessa forma de esculpir. Eu ainda prefiro esculpir que modelar, porque você vai tirando a massa. Ai, caiu aqui. Mas eu prefiro os dois, tá? Boa tarde, Julieta. Vaiolize Pete. Gente, que nome complicadinho, viu? Boa tarde pra você também. Oi. Irma, presente, professora. Ai, vocês são demais, viu? As meninas de lá da comunidade. Vamos lá, eu vou passar aqui o algodãozinho. Vou pegar agora a ajuda de... pegar aqui a ferramenta. Pera aí, viu, gente? Eu vou mostrar qual que eu vou usar. Que eu achei de colocar logo tudo no potinho, aí eu fico toda perdida. Que tava uma bagunça aqui. Eu vou usar essa agulha de crochê mesmo, ó, a mais fininha. Deixa eu ver se eu não tô saindo. Vou passar um lencinho aqui nela pra tirar essas massinhas que ficou aqui. Não sei se vocês também é assim, mas eu não sou muito de estar limpando ferramenta, não. Eu só lembro de limpar quando eu vou usar. Enquanto eu não uso, as bichinhas ficam tudo sujas. Ó, vou umedecer aqui e vou apertando, ó. Porque aí a massa vai ficando molinha e vai dando formato, tá? Aqui precisa tirar mais um pouquinho pra igualar esse lado aqui. Só mais um pouquinho. Esse é o segredo, gente. Você vai ter que fazer um lado tá perfeito, tá bom? Aí você tenta fazer o outro da mesma forma. É um pouquinho chato, né? Porque fazer uma coisa repetida, às vezes nunca consegue fazer igualzinho. Mas pelo menos parecido fica.
Se eu melhorei, Aparecida, quem disse? Tô aqui com meu nariz ainda escorrendo. Tô fazendo a live, uma mão aqui e tiro, limpo o nariz e volto. Se eu sair assim na rua, é capaz até de chamarem a polícia. Vai achar que eu tô contaminada. Mas é só alergia mesmo, gente. Eu não tô com febre, não tô com a garganta inflamada, eu só tô com o nariz corizando. Por causa da minha alergia mesmo. Só isso. E espirrando. Tomara que eu não espirre aqui na live, viu? Porque às vezes o espirro quando vem parece que não quer acabar nunca. Josefa, seja bem-vinda. A Josefa sempre tá aqui assistindo também, né? Ó, gente, sem preguiça. Trabalhe nos detalhes, sem preguiça. Às vezes bate um desânimo. Mas é importante fazer as coisas sem preguiça. E aí começa a dar certo. Ó, vou cortar mais um pouquinho aqui para aprofundar essa pálpebra. A gente vai precisar acrescentar um pouquinho só de massa aqui. Aí quando a gente acrescentar, algumas marcações elas somem, tá? É só para dar os detalhes, gente. Outra coisa, esse círculozinho aqui dos olhos, tá vendo? Essa íris. É a íris, né? É a íris. É a pupila que fica dentro. Essa íris tá diferente, ó. Dá pra ver que essa daqui tá bem mais arredondada, essa daqui tá menos arredondada. As duas estão diferentes. A gente vai ter que igualar elas, tá bom? Aqui eu acho que eu vou acrescentar mais um pouquinho de massa desse lado aqui para as duas ficarem iguais. Vamos trabalhar nesses olhos para ficar bem bonitinho. Os dois olhos ficarem bem parecidos. A gente já acrescentou o pretinho aqui porque já dá uma dimensão de como tá o olhar. Qualquer coisa, até ele mesmo sai um pouquinho. Ó. Essa parte aqui, ela de baixo, ela vem junto com o globo ocular. Nossa, falei bonito agora, né? Globo ocular. Ela segue aqui, é como se fosse pra dentro essa parte aqui, ó, de baixo. Tá vendo? Ela é como se fosse não, é pra dentro. O negócio de como se fosse, é pra dentro isso aqui. Então, coloca pra dentro. Você pode fazer isso numa modelagem, mas às vezes some, gente, quando a gente faz. Eu fiz ontem, mas quando eu coloquei o olhinho, eu aprofundei isso aqui. Mas quando você coloca, aí quando seca o biscuit, aí modifica um pouquinho. Por isso que é legal você aprender a dar umas esculpidas no biscuit. Porque quando você esculpe ele, a peça já vai estar seca, já não vai modificar mais em nada, tá? Ó, pode parecer que tá feinho aqui agora, mas calma aí que a gente vai dar uma ajeitada boa nesses olhos. Tá linda demais essa menina, Aparecida. Ainda não tá, não. Vamos lá, vamos trabalhar mais um pouquinho aqui pra ficar mais bonitinha. Ela ainda tá com o olho assim meio vesgo. Não sei se é vesgo, mas... Ó, tá com o olho meio esquisitinho. Vamos dar mais um detalhezinho ainda nesses olhos. Trabalhar um pouquinho nessa boca, ó, que ela tá com a boca estranha ainda. Vamos colocar só mais um pouquinho de massa e a gente vai fazendo o acabamento. É assim que eu consigo dar o acabamento nas peças, gente. Ó, vou passando o algodãozinho aqui. Ai, molhei demais. Vou tirar aqui o excesso de água. Não deixe excesso de água não, porque vai amolecendo a peça e aí fica ruim. Ó, vou pegar a agulha de crochê agora pra
Como aqui já amoleceu a massinha, ó, amoleci um pouquinho, eu já consigo vir com alguma ferramenta e já consigo, ó, ir alisando ela. Tá vendo? A massinha já criou uma camadinha molinha e eu já consigo, ó, de forma bem suave, com a mãozinha bem de leve, você já consegue deixar essas partezinhas aqui bem lisinha. Ó, não deixe nenhuma massinha ficar grudando nas partes que já está seca, não, porque fica feio. Fica marcado. Oi, mamis! Minha mãezoca do coração. Carla. Ó, vem de forma bem suave. Pronto, vou passar o algodãozinho aqui e vou tirar o excesso dessa massinha. Ó, já deu um efeitozinho também aqui na lateral, ó, dos olhos. Tá vendo? Esse olho ainda tá diferente. Vou pegar aqui a massinha. Eu vou tentar esculpir. Me dá essa massa aí, amor. Pediu a massa aqui. Eu vou tentar esculpir nessa massa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa massa de argila aqui. E eu vou tentar esculpir nessa massa, gente. Eu tô ansiosa pra usar essa massa aqui. Só não tive tempo ainda, ó. Ela foi bem baratinha. É uma massa de argila. É argila? É massa pra modelar. Eu acho que é argila. Não fala que isso é argila, mas eu comprei essa massa aqui pra modelar. Tô ansiosa pra usar. E ela a gente não precisa esperar secar, né? A gente modela de uma vez só. Aí eu vou tentar fazer uma peça, um rosto, nem que seja um rosto. Modelar com aquela argila ali. Pra me ver como é que vai sair. Olha, eu vou acrescentar um pedacinho de massa, bem pouquinho. Tem que ir ao forno aquela massa? Não, aquela massa ali seca ao ar como a massa de biscuit. Só que ela é um barro, né? Você vai molhando e ela não vai secando. Então vou tentar, né? Eu quero usar vários tipos de massa pra me ver. Até então eu só usei só biscuit. Eu nunca usei a Polymer. Diz que a Polymer também é muito legal, né? A Polymer Clay. Ah, gente, essa daí não é minha mãe, não. Essa é minha mãe do coração. A Carla é minha mãe do coração. É minha madrinha de casamento. Mas é como se fosse uma mãe. Eu chamo ela de mãezoca. Mãe de mami. Peraí. De mamusca. Mas a minha mãe tá fazendo aniversário hoje mesmo. A minha mãe biológica. Tá? Eu coloquei lá um textinho no Facebook e muita gente tá comentando. Eu já falei pra ela, mãe, entra lá no Facebook, responde as meninas lá que são pessoal da minha turma de biscuit. Eu acho que ela até já respondeu alguém aí. Não sei direito. Não tive tempo de olhar, gente. E dia 27 é o meu aniversário. Dia 27 tô ficando mais velha. Mais velha não, tô ficando é mais nova. Ah, então é pra minha mãe que a Aparecida está falando. Ela não tá assistindo a live, não. Eu acho que não tá, não. Obrigada, Rose.
Vou falar pra ela. Ó, já coloquei um volumezinho aqui embaixo dos olhos. Ó que bonitinho que ficou o volume, ó. Tá vendo? Um volumezinho. Agora é a hora de dar os retoques finais nesse olho. Aqui o olho já vai ficar finalizado, tá bom, gente? Vamos finalizar já o olho, finalizar a boquinha. Vamos finalizar esse rostinho hoje. Vou pedir pro meu esposo printar essas mensagens pra mandar pra ela. Fica disponível na live. Vamos lá, ó, com cuidadinho aqui. Lembrando que é um olhinho de Índia, né? Então é um olhinho mais puxadinho. Vou fazer mais um olhinho mais esticadinho. Vou colocar um volumezinho bem suave aqui embaixo. Não vou deixar muito marcado não, porque é um olhinho de Índia, senão vai mudar um pouco a característica, né? Pronto, coloquei aqui, vou acrescentar mais um pouquinho em cima. Essa turma é tudo presente, gente, ó. Ilone, eu nunca sei falar e ela também nunca me responde se tá certo. Ela não, ele. Ela ou ele? Ela. Ilone, eu nunca sei se é isso mesmo, se é Ilone ou se é Lone. Sempre tá aqui presente também. Ó, vou colocar agora na parte de cima. Vamos colocar mais um volumezinho aqui, porque encolheu. Mestiça também. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Vou deixar o olhinho puxadinho. Pode deixar essa marcaçãozinha aqui. Correto, Ilone, né? Agora sim, agora eu não vou errar mais não, tá? Agora eu já sei que é Ilone. Ó, chega até o cantinho aqui, ó. Chega até o cantinho. Vamos dar um efeitozinho aqui nesse olho. Eu consigo diminuir assim, gente, o olho, ó, colocando as pálpebras, tá? Não precisa diminuir a íris dentro, não. Diminui apenas a pálpebra. Ó, deixa a parte profunda, você coloca a massa, mas vai tirando dali, deixando só a marcação a marcação da pálpebra. Você pode dizer, ah, o pretinho sumiu. Mas calma, depois a gente pode pintar de novo. Eu coloquei o pretinho aqui porque a gente já aparece aqui, ó, tá vendo, ó? Já dá uma dimensão de como é o olhinho. Você viu que eu coloquei o preto e deu a diferença do formato do olho. Mas você pode tirar também se quiser o preto, ou pode deixar se ficou legal, tá? O importante é deixar uma modelagem bem bonitinha, bem realista. Vou umedecer aqui que já secou um pouco. Vou vir aqui com a agulha de crochê. Bora lá, meninas, sem preguiça de terminar os detalhes.
botar um pouquinho de água aqui. Ó, essa parte da pálpebra de cima, ela tem que ser em cima da pálpebra de baixo, tá bom? Então, por isso que é importante você colocar primeiro a pálpebra é pálpebra embaixo também, né? É. É importante você colocar primeiro a parte de baixo, para depois colocar a parte de cima. Ó, não tem O pretinho já deu um efeito bem legal aqui dentro, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas deu um efeitozinho bem legal. Deixa eu puxar aqui, gente, ó. Nossa, o pretinho ficou bem disfarçado, ficou bem legal o pretinho. Olha o tamanhozinho do olho que ficou, ó. Tá bem menorzinho. Peraí que eu vou trocar o algodão aqui do palito. Eu poderia ter colocado vários palitos já com algodão. Eu não precisaria estar trocando, né? Agora que eu pensei nisso. Eu vou colocar aqui vários algodão logo no palito. Vou colocar uns 3 logo. Porque a gente não pode estar repetindo o algodão. Porque quanto mais você repete o algodão, mais vai amolecendo sua massa, mais vai criando uma pastazinha em cima. E aí vai amolecendo, vai ficando tudo craquelado. Ó, tira o pauzinho do algodão da mão também, os fiapinhos, pra não ficar grudando, tá? Tudo tem que ter um cuidado na hora que for fazer. Ó, vou passar aqui. Como eu quero alisar, eu poderia... eu quero dar uma alisada nessa massinha que já tá mole, eu vou usar o pincel de silicone. Se você quiser alisar uma parte que você colocou um pouquinho de água com a parte seca, aí você usa alguma coisa de ferro, assim, ó, que aí amolece a massinha, tá bom? Então, eu vou usar aqui um pincel modelador, eu vou usar o maiorzinho. Como eu falei, eu nunca limpo as peças. Aí, quando chega na hora, eu fico passando o lencinho umedecido pra tirar. Ai, mas tira tão fácil, ó. Tá vendo? Já passei o lencinho umedecido e já sai. Ó, venho aqui. O que não ficar marcado, a pálpebra aqui, se não ficar marcado, a gente vai pintar, tá bom? A gente vai passar uma camadinha de tinta pra fazer a marcação da pálpebra. Ó, umedeci aqui a pontinha, só pra tirar esse... Não vai ficar parecendo que ela tá com o olhinho sujo aqui dentro. Já que ela acordou e não lavou o rosto. Aí que eu vou tirar. Pronto. Nossa, ficou tão bonitinho esse olhinho. Gostei bastante. Aí você vem passando o algodãozinho pra alisar. Ó, grudou um pedaço de massa aqui em cima da cabeça. Vou passar mais um pouquinho de água aqui. Só um pouquinho. Agora eu vou passar mais uma vez o pincel modelador pra alisar. Pra deixar bem lisinho, gente, ó. Bem lisinho vai ficando. Ai, Jesus, coloquei um monte de água. Era só um pouquinho. Nossa, ficou tão bonitinho. Olha, deu um efeitozinho bem legal nesse olho. Ó, agora sim ele ficou bem esticadinho, ficou bem modelado. Ixi, eu acho que eu nem tava mostrando direito, ó. Vou mostrar bem de pertinho. Olha a diferença desse olho. Ainda tá
Ainda tá mole. Quando endurecer, vocês vão ver a diferença da pálpebra. Passar só mais um pouquinho aqui o algodão, porque ainda não tá tão lisinho. Agora vamos lá. O desafio agora é deixar o outro olho do mesmo jeito. Vamos lá, gente. Isso aqui tá parecendo que tá muito grande essa testa. Deixa eu ver. Qualquer coisa a gente dá uma lixadinha. Vou pegar agora um pedacinho de massa novamente. Deixa eu ver se eu acho onde foi que eu botei essa massa, hein? Ah, achei. Tava aqui na minha cara. Quer fazer LOL de biscuit? É isso que eu entendi? Ah, não fazê-lo de biscuit. Eu tenho um potinho e quero fazê-lo de biscuit. Tenho que fazer a estrutura de arame também. No potinho. Se você for fazer essa de arame, gente, eu faço pra quando o corpo é completo. Agora, se não for completo, eu não entendi direito não, Aparecida. Como que é esse potinho? É um potinho mesmo? Ó, vou colocar aqui na parte de baixo. Vamos lá, vamos deixar esse olhinho aqui bem parecido com o do outro lado. Ai. Ah, é um potrinho. Um potrinho. Sim, faz com a estrutura de arame. Se você conseguir fazer com a estrutura de isopor, também dá certo. O importante é ter uma estrutura dentro para que ele fique firme. Tá eu aqui lendo potinho, potinho, potinho. Você viu o potinho. Ó, eu tô dando uma raspadinha aqui, gente, nesse olho, pra ficar arredondadozinho, que nem tá aqui, ó, na outra íris, tá vendo? Porque senão vai ficar diferente um olhar do outro. Então, você tem que deixar os dois do mesmo jeito. Só tô tirando um pouquinho só do preto. Depois a gente vai colocar um pouquinho mais de verniz aqui em cima. Senão vai ficar diferente. Apesar de estar com verniz aqui em cima, mas ainda dá pra dar uma mexidinha. Vamos lá, vou fazer aqui a pálpebra de baixo. Ainda quero fazer a orelha com vocês aqui hoje, gente. Vamos lá, vou antecipar aqui, vou andar mais rapidinho. Eu vou pegar outro algodão, aquele dali já tá já bem sujinho. Vou mostrar assim de frente. Eu acho que eu tô deixando torto, não tá dando pra ver direito. Tô colocando, eu coloquei a massa aqui, tô ajeitando com o próprio algodão. Tô nem usando a ferramenta. Vou dar uma ajeitadinha aqui no cantinho. E agora, vou colocar a parte de cima. E aí, vamos ver se fica legal, aí a gente já termina essa parte. Aí a gente vai finalizar os lábios. Depois dos lábios, a gente coloca a orelha.
A orelha é só um pouquinho mais trabalhosa. Assim, mas nada muito difícil, gente. Só é vocês prestarem atenção no formato da orelha. Vou passar aqui o algodãozinho. Aqui em cima. Vou colocar a massinha. Vou usar agora a agulhinha de crochê. Pode ser agulha de crochê, pode ser esse boleador aqui, ó. Qualquer um deles consegue chegar aqui no cantinho. Aí você vai ajeitando. E deixar bem bonitinho aqui. Ó, vamos ver se vai ficar igual ao outro lado. Vou descer mais um pouquinho aqui pra diminuir. O círculozinho tá até mais ou menos, gente. Não tá muito circular essa íris, não. Vou umedecer. Umedecer aqui no cantinho, porque aqui já deu até uma secadinha. Eu gosto muito de usar o estilete de precisão. Acho que se eu tivesse só o estilete, ainda daria pra modelar. Porque o estilete me ajuda muito. Ó, às vezes eu vou fazendo só com o estilete. Dá uma cortadinha aqui pra tirar o excesso. Ó, e você vai formando a pálpebrazinha dela. Aqui você tem que observar o formato da pálpebra da pessoa que você está fazendo. Tem gente que tem a pálpebra com duas linhas, que às vezes tem mais pele acima do olho, e aí fica com duas linhas. Tem gente que tem a pálpebra maior, tem gente que tem essa parte de cima dos supercílios mais caidinha em cima da pálpebra. Então você vai ter que observar para fazer do mesmo jeito. Aqui, como é um olhinho de índio, a gente não tem muitas referências, só tem aquela lá que eu deixei disponível no Pinterest. No Pinterest. Mas, como é um olhinho de índio, a gente já sabe que é um olhinho puxadinho. Então, vou fazendo um olhinho puxadinho aqui. Ixi, saiu aqui. Ó, já tá bem parecidinho. Vou colocar mais um pedacinho de massa aqui, gente. Que ainda tá diferente. Se eu tivesse a imagem impressa, eu ia medir, gente, pela imagem. Eu mediria o tamanhozinho do olho para ver se os dois estão na mesma proporção. Como eu tô sem a imagem impressa, não tem como eu ficar medindo pelo celular. Então aí já dificulta um pouquinho mais o trabalho. Então, eu acrescentei só mais um pouquinho de massa aqui no cantinho do olho. E ainda tava dando uma diferença. Ó, mas o pretinho que eu coloquei dentro ainda tá aparecendo, ó. Ainda tá dando pra ver um pretinho bem... Então, vou colocar mais um pedacinho aqui. É assim, você vai tirando, vai acrescentando. O importante é ter o resultado. Ó.
Esse lado aqui eu tô vendo que tá diferente desse. Esse daqui tá bem pra cima. Vamos lá, já tô quase acabando aqui. Vou dar mais um formatozinho aqui acima do olho. Posso até jogar aqui pra cima. Tô saindo não, né? Ou não? Às vezes a mão da gente vai pesando e acaba saindo da posição aqui. Vamos lá, agora eu já vou alisar aqui. Já vou alisar. Ó. Deixa esticadinho aqui o olho. Esse daqui ainda ficou até mais legalzinho, porque apareceu mais o pretinho. O outro ainda ficou menos preto. Mas depois a gente vem com a pinturazinha aqui e conserta o pretinho do olho que não ficou aparecendo no outro. Precisa acrescentar mais massinha não, tá bom? Não, passando o pincel aqui por dentro. Esse olhinho aqui é um pouquinho mais caidinho. Eu vou apertar um pouquinho mais aqui para cair mais esse lado. Pronto, se ficar craquelado um pouquinho aqui assim, é só deixar secar um pouco mais. Se tiver um pouquinho seco, você já pode vir colocando a aguinha e alisando com isso aqui, ó. Com qualquer ferramenta de metal, dá pra alisar. Com a massinha um pouco mole. Ó. Vai alisando. Tá? Deixa eu ver agora como ficou os olhinhos. Ó, eu acho que agora já tá bem parecido. Por mais que um esteja com um pretinho mais sobressaindo, mas já estão bem parecidos. O formato tem que estar bem parecido. E eu diminuí o olho, gente, ó. Quando eu coloquei as pálpebras em cima, acrescentei, eu já diminuí automaticamente esse olhinho, que já tava bem grande. Ainda tava um pouco grande pro tamanho dessa peça. Ó, esse lado aqui eu vou tirar só um pouquinho, porque eu tô vendo que ainda tá diferente do outro, só um pouquinho. Dá pra ver, ó, que esse lado aqui tá bem mais alto. Eu vou virar de ladinho assim, ó. Tá vendo que tá mais alto? O daqui tá mais baixinho. Esse daqui tá muito alto. Vou só diminuir um pouquinho, ó. Você pode cortar. Como já tá sequinho aqui, não vai ter problema cortar, não. É como se fosse uma raspagemzinha, gente. Só um pouquinho pra diminuir. Vou passar uma lixinha aqui pra deixar tudo nivelado. Vou passar essa parte mais fininha, ó. E eu tô passando em cima da parte que eu não acrescentei. Se eu passar na parte que tá úmida ainda, vai destruir o que eu já fiz. Ó, vai lixando. De forma bem suave. Eu quero deixar igual esse lado aqui, ó.
Pronto, passa a água. Ó, o algodãozinho. Não precisa forçar, não. Bom, agora vamos trabalhar nessa boquinha aqui. Tá diferente um olho do outro porque tá molhado, o daqui ainda tá bem mais molhado. Então, eu vou pegar aqui mais um pedacinho de massa, vamos consertar essa boquinha. Ai, quase cai. Vou umedecer aqui o palitinho. Ó, eu vou colocar logo na parte de cima, que tá diferente. Vou passar aqui um pouquinho nos dentinhos, porque acho que ontem sujou um pouco. Ó, vamos acrescentar um pouquinho, só um pouquinho mais de lábios na parte de cima. Fazer da forma que eu sempre fiz, gente, ó. Faz uma coxinha bem alongada. Ó, que bem alongada. É tudo muito pequeno. Colocar na parte de cima. Aqui. Colocar do outro lado também. Essa parte eu não vou demorar muito para encaixar a massinha não, porque senão, como é pequeno, resseca logo. Vou acrescentar aqui. É só porque o índio tem uns lábios maiores, gente. Então tem que acrescentar mais um pouquinho de lábios nela, senão vai ficar estranho, né? Eu já vi um índio com os lábios finos. Só se for mestiço. Que os índios têm uns lábios grossos. Ó, aqui você vem finalizando. Ó, aqui eu só tô diminuindo, tá? Tô diminuindo o tamanho da massinha que eu coloquei aqui, porque para colocar uma massa tão pequenininha aqui na medida certa, não é fácil não. Então, eu coloco uma massinha um pouquinho maior, depois eu vou diminuindo. Ó, e aqui você vai jogando pra cima, pra formar os lábios. Você joga pra cima. Lembrando de deixar um volumezinho aqui, ó. Eu acho que tem índios também que tem essa característica de deixar um volumezinho aqui, ó. Nessa parte do meio dos lábios. Então, você vai ajeitando bem devagarinho. Não precisa ter pressa não, gente, tá? Você só precisa colocar rápido, um pouquinho mais rápido a massinha, porque senão não vai segurar na sua peça. Ó, pode ver que eu vou prendendo a massinha bem devagar. Quando nós fizemos logo no primeiro lábio, primeira vez que a gente fez os lábiozinhos aqui, ele já estava num tamanho até bonzinho, mas conforme vai secando, o biscuit ele encolhe e diminui bastante, né? Então já diminuiu bastante os lábios que nós fizemos aqui. Então precisa acrescentar mais um pouquinho. Ó, que bonitinho que já está ficando. A marcação aqui do meio, ó, do nariz. Que pode dar uma subidinha. Passar um pouquinho de água aqui, gente, já ressecou. Ixi, eu umedeci demais. Tô usando a agulha de crochê, a mais fininha, pra tá me ajudando.
os lábios ficaram tão bonitinhos, gente. Ficaram não, tá ficando bem bonitinho. Tô gostando do resultado. Ó, aqui mais gordinho. Aí você dá uma caidinha aqui e levanta aqui no cantinho. Acho que eu tô até saindo da posição, né? Fala nessa altura aí, aqui. Ó, bem devagarinho. E vai ajeitando esses lábios, gente, ó, bem devagar. Não precisa pressa. Eu falo assim, não precisa pressa, mas também não precisa ser uma tartaruga não, viu? Porque é biscuit, biscuit seca, né? Não vai demorar também tanto tempo pra terminar, não. Ai, que sorrisinho mais gostoso. E eu já tô modelando é com algodão já. Porque eu quero deixar a parte dos lábios bem lisinha. Ai, eu acho que eu saí muito aqui. Ó, vou empurrar aqui com o estilete. Eu acho que eu coisei demais. Empurrei demais aqui. Me empolguei. Ó, empurrei demais, acabei danificando um pouquinho os lábios. Vou pegar o pincel modelador agora. Vamos deixar esses lábios lisinhos. Ai, tem um pelo aqui. Acho que eu tô muito embaixo, né? Eu pergunto aqui, né? Mas é porque meu esposo tá aqui, aí ele vai me ajudando. Perguntando assim, que às vezes tem um delay também da live. Tá bom. Gente, eu quero saber quem é que tá fazendo a bonequinha. A bonequinha não, a peça. Toda vez eu falo boneca, mas não é a boneca, é uma pecinha realista, né? Quero saber, coloca aí pra mim saber quem é que tá fazendo a peça. Se tá conseguindo. Ó, só lembrando que quem tá começando nunca vai ficar perfeito de início, gente. Nunca vai ficar perfeito. Isso aqui leva um pouquinho de tempo pra você tá fazendo a coisinha mais perfeitinha. Que isso aqui é prática, gente. Às vezes fala, ah, é dom, não é dom não, gente, é prática. Você não precisa saber desenhar pra saber modelar. Tem gente que acha que precisa saber desenhar pra modelar. Mas não. Você precisa praticar. Olha como ficou bonitinho os lábios. Ó. A parte de cima. Ficou bem bonitinho. Vou colocar agora um pouquinho mais abaixo, que ela tá com a boca assim meio esquisita. A Aparecida disse que tá igual a tartaruga, mas estou. Mas é assim mesmo. Vai fazendo aos poucos. Faz aos poucos. Mesmo que no final a peça não fique
o que você esperava que ficasse. Tem muita coisa que eu faço também que eu espero que fique bom e às vezes não fica, né? Pra mim não fica bom, mas a questão é você treinar e finalizar a peça. Vou fazer uma minhoquinha aqui, vou acrescentar só aqui, gente, ó. Tá vendo que ela tá com a boquinha assim meia... Porque eu não posso mostrar minha cara pra vocês aqui, porque não tá muito bonita. A Magda só pode fazer quando comprar massa, é mesmo. Também tô... Eu tava olhando as minhas fitas aqui pra fazer o cabelo, e o cabelo da Índia não é preto, gente. É como se fosse um castanho... Um castanho assim, meio... avermelhado. Não é preto cabelo de índio. Eu tava olhando, não é preto, preto. Como se fosse preto tingido. E eu só tenho preto e uns marronzinhos aqui, mas não é bem um marrom no tom do cabelo de índio. Eu vou fazer ela com cabelinho pretinho mesmo, mas eu não tenho como sair pra comprar e também nada tá aberto, né? Então eu vou ter que fazer com o que eu tenho. Não, eu vou ajeitar aqui um pouquinho essa boquinha que tá meio esquisita. Cadê o... Ai, vou botar essa parte da boquinha aqui um pouquinho mais pra baixo. Acho que eu joguei muito pra cima. Um pouquinho mais pra baixo. Não precisa ser tão pra cima não, que eu coloquei aqui. Eu coloquei e ficou bem pra cima. Um pouquinho mais pra baixo. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, você aprofunda. Mesmo já depois de seco, ainda dá pra fazer isso, gente, ó. Esse tempo todo que eu modelei, ainda dá pra fazer isso, ó. Tá vendo? Ainda dá pra você pressionar aqui. Vou cortar mais um pouquinho. Vou fazer uma boquinha bem bonitinha. Ó, aqui. Vou pressionar um pouquinho aqui pra marcar esse cantinho da boca. Acho que eu tô muito embaixo, né? Fala aí pra mim se eu tô bem embaixo, acho que não tá focando. Aqui eu vou empurrar bastante. Que esse lábio da parte de baixo é mais abaixo, é que nem o olho. Daqui é bem mais abaixo do que nessa parte daqui de cima. A gente tem que fazer do mesmo jeito, né? Pra ficar proporcional. Vamos lá, vou acrescentar agora um pouquinho de massa na parte de baixo. Eu vou umedecer logo aqui. Nossa, tô cheio de comentário aqui. Minhas netas têm que demorar pra casar. Porque aí já vai estar prática, né, irmã? Ó, vou colocar aqui um pedacinho de massa. Eu já acrescento assim e já vou tirando logo aqui, ó. A parte daqui é mais fininha. Vou chegar mais pra cima. Eu acho que eu quero mais um pouquinho de lábios aqui na frente. Vou colocar mais um pouquinho de massa. Pode ver que eu vou colocando uma massa em cima da outra. Depois eu venho ajeitando. Ó. Vou
Tirar mais um pouquinho desses dentes de baixo aqui pra não aparecer muito. Ó, coloquei uma massa em cima da outra, depois eu venho tirando o excesso. Ó, tá saindo já a boquinha aqui, gente. Vamos já deixando a boquinha bem bonitinha. Esse canto aqui, ele é bem um pouco mais profundo. Ainda tá um pouquinho raso demais. Aqui, lembra como se faz cantinho de boca de boneca? Que é profundo aqui? É a mesma coisa. Tem uma partezinha profunda ali. Vou passar agora um pouquinho de água. Oxi. Vou umedecer, porque já tá seco. Esse é o modelador agora. Agora eu venho com o pincel. Gostou do nariz, Aparecida? Tá bonitinho, mas ainda falta aprofundar só um pouquinho aqui. Ó, vou dando uma ajeitadinha no queixo. Ainda tá muito grande aqui esse lápis, vou diminuir mais um pouquinho. Ó, vai jogando pra fora. Joga pra fora. Lembrando de deixar o volume aqui embaixo dos lábios, ó. E vai dando o formato. Olha só, é muito importante ter ferramentas com pontinha fina. Porque a ferramenta com ponta fina, ela alcança lugares onde o dedo da gente não alcança. Ó, o estilete mesmo alcança aqui o cantinho da boca, onde se eu fosse colocar com o dedo não alcançaria. Coloquei só mais um pouquinho de massa ali, porque tava dando uma diferença de volume, ó. O lado de cá já tá com volume maior. Vamos fazer um beicinho aqui de Índia. Vou falar que amanhã não tem lá. Ah, não. Isso aí podia ser. Meu esposo já quer que chegue logo no final de semana. Ele tava falando que não ia ter live amanhã, mas amanhã vai ter live, gente. Amanhã é normal. Pensei que eu já era Ele pensou que hoje era sexta-feira. Tá perdido no tempo, trancado dentro de casa. Trancado dentro de casa, a gente fica sem saber que dia é. Aí eu fiquei tentando lembrar, né, gente? Tem que lembrar que é aniversário da minha mãe amanhã. Tem que lembrar, tem que lembrar. Passei o tempo todo lembrando que era hoje. Aí quando chegou hoje, eu falei com ela. E quando foi à tarde, o que dia é hoje? É quarta-feira. Fica perdidona no tempo, gente. Perdida mesmo. Boa tarde, Vilma. Ó, vou jogando pra baixo. Vou ajustando essa boquinha aqui, vai ficar bem bonitinha.
Só lembrando que aqui embaixo da linha dos lábios tem um volumezinho, né? Então, a gente vai ter que deixar esse volume também. Vou trocar o algodãozinho aqui. A irmã também pensou que era sexta-feira. Vai chegar meu aniversário, eu nem vou saber que hora vai ser o dia do meu aniversário, porque eu fico perdidona no tempo. Ó, esse lado aqui, ele já tá com um volumezinho aqui. Ó, ele tá com esse volumezinho aqui, que é o volume que eu quero que fique. Então, vou acrescentar do outro lado que tá sem o volume. Vou acrescentar só um pouquinho de massa, bem pouquinho mesmo. Poderia já ter colocado o volume, mas eu não dava pra ver que tava sem o volumezinho da parte aqui de baixo dos lábios. É bem aqui, ó. Só um pedacinho mesmo de massinha, ó. Ele pega aqui embaixo. Ó, cada volumezinho dá um detalhe diferente no rosto. Deixa eu limpar aqui esse pincel. Ó, cada volumezinho dá uma diferença. Eu vou acrescentar esse volume aqui também. Mas vou tirar o excesso, tá? Tem muita massa aqui ainda. Eu vou colocar só mais um pouquinho de massa aqui, porque eu acho que eu tirei muito. Aqui, ó, nessa parte dos lábios. Os lábios, ele não pode ficar todo como se fosse um arco. Ele tem uma caidinha aqui, ó. Tem uma caidinha aqui. Ah, ficou bem bonitinho aqui agora. Gostei do resultado. Eu coloquei a massinha aqui e deixei, acabou secando. Ó, eu coloquei aqui e deixei. Esqueci de passar um pouquinho de água. Vamos lá, agora com o pincel modelador, eu vou alisando agora essa parte dos lábios. Ó, de forma bem suave. Irmã falou que a filha quer girafa. Essa é a coisa aqui, ó. A girafa? Sua filha quer uma girafa? Aqui eu tenho duas prontas. Ó, eu tenho essa daqui. Não dá pra ver o tamanho dela, mas ela tem 17 centímetros, eu acho. Essa daqui, que tá sem aparelho ainda, porque é só colocar a cor do aparelho. E essa daqui de 12 centímetros. Olha os olhões dela aqui. Ai, gente, eu ainda vou fazer um curso sobre isso aqui. É um trabalho muito bom também, os bichinhos de aparelho. Olha só, já tá finalizando. Vou vir só aqui dentro pra alisar um pouquinho essa parte de dentro aqui, pra não ficar toda reta. Essa eu faço com... Não, irmã, essa daqui eu faço com bola de isopor. E o pescoço é com papelão.
para sustentar a cabeça. Porque já vem ai, meu Deus, quase derrubo a girafa. No curso eu vou ensinar direitinho com as medidas, tá? As medidas que tem. Que aí não tem erro, gente. Pra fazer essa girafinha aqui não tem erro. Com as medidas. Não tem erro nenhum pra fazer. Ó, os lábiozinhos já coloquei. Dei uns lábiozinhos de cacique pra ela. Agora essa parte aqui do nariz, ó. Ela tá com a diferencinha de cor. Acho que a emenda não ficou muito legal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedacinho de massa. Só para tirar essa cor. Então, os detalhes você vai ajustando, gente. Os detalhes da peça de vocês, vocês vão ajustando. Ó, deu uma diferença de cor aqui. Eu vou acrescentar um pouquinho de massa para ficar tudo da mesma cor. Só um pouquinho. Você pode fazer um cremezinho também com a massa. Ó, vou acrescentar só um pouquinho. Ou tô saindo. Só um pouquinho de massa. Aí eu vou distribuindo. Mas ainda vem um sombreamento aqui. Que tem sombreamento nessa região do nariz. Vamos lá, agora eu passo o dedo com a aguinha aqui pra já ir ajustando. Outra cor. Sim, eu vou dar um curso sobre os bichinhos de aparelho. Não é só sobre a girafa não, porque tem uma infinidade de bichinhos, né? Pronto, agora eu vou tirar todas as marcações aqui com a aguinha. Ó, ainda tá bem... Como é que eu posso dizer? Ainda tá bem diferente as tonalidades do rosto, tá? Mas vai ficar na mesma tonalidade. Só questão de esperar secar um pouquinho. Vamos colocar a orelha agora? Ó, vamos colocar a orelha. Que a gente já vê se encaixa na cabeça. Eu vou colocar a orelha hoje, mas já temos 1 hora de live. O quê? A orelha? Meu esposo tá falando pra eu deixar a orelha pra amanhã. Já tem 1 hora de live, gente aqui. Ó, o corpinho dela tá aqui, 1h15. O rostinho já tá finalizado, a gente só vai fazer a pintura pra dar cor. Ó, ó que bonitinha que ficou. Esse dentinho aqui eu ia tirar, eu ia ajeitar esse dentinho aqui. Vocês disseram pra deixar, então eu vou deixar o dentinho dela assim mesmo. Mas ficou bem bonitinho. Os olhos a gente ainda vai fazer a pintura, vai dar o detalhe, ficar bem legal esse olho. E colocar a orelha dela, tá? Ela vai ficar sentadinha assim. Deixa eu ver se eu consigo afastar mais a câmera. Será que dá? Será que dá, amor? Pra afastar a câmera aqui pra mostrar o corpinho por inteiro? Deixa eu ver se dá pra mostrar o corpinho por inteiro. A orelha é muito difícil também? Não, a orelha é fácil, gente. Vocês só vão seguir o formato da orelha. É fácil, ainda mais se você tiver as ferramentas assim, ó. Boleadores pequenininhos, os pincéis de silicone, então facilita muito. Ah, não dá pra ver por inteiro, mas olha aqui. Ah, vou colocar assim, é verdade. Olha que bonitinha que tá. A gente ainda vai lixar, vai deixar todo uniforme ainda essa peça. Mas olha que bonitinha. Os lábios ficaram parecidos mesmo de índio. A índiazinha que eu vi tinha os lábios bem largos. Ó. Tá bem bonitinho. A gente ainda vai dar uma ajeitada ainda nesse corpo.
tá? As partes que não vão aparecer, eu não vou trabalhar tanto mais não, tá? Senão vai dar muito trabalho, vai demorar. Mas as pernazinhas, eu vou dar uma ajeitada ainda nessas pernas, dar uma ajeitadinha aqui nos braços, tá vendo que tá dando uma diferença? Então aqui, ó, tá bem bonitinho já. Já tá bem encaminhada, gente. Então é isso. Essa live vai ficar disponível para vocês no YouTube. Essa live vai ficar disponível para vocês no YouTube. Então, se vocês não acompanharam desde o início, vocês podem correr lá e assistir, tá bom? Já tem uma playlist lá já criada e vai ficar disponível só durante esse período de modelagem. Depois vai ficar disponível só pro pessoal do curso, pro pessoal da comunidade. Ok? Acho que não teve nenhuma pergunta não, né? Não. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã eu volto. Amanhã eu vou colocar a orelha com vocês e a gente já pode iniciar a pinturazinha do rosto aqui. Tá bom? Então, beijos. Obrigado pela presença.